mas não passei em nenhum vestibular de medicina. E aí eu tinha duas maneiras de pensar agora, né? No final do meu primeiro ano eu poderia pensar o seguinte: não vai dar pra mim, não consegui passar no vestibular de medicina, me dei esse prazo e não deu certo. Mas foi aí que aconteceu a grande sacada na minha vida. Foi aí que aconteceu a magia e a coisa que mudou pra sempre a minha história nos estudos. Turma, Dr. Leonardo Clement aqui. Neste vídeo eu quero falar com vocês como é que, mesmo após ter sido reprovado no meu terceiro ano colegial, sim, eu tive que repetir meu terceiro ano, passei arrastado no meu segundo ano, era completamente desacreditado do ponto de vista dos estudos, por ser considerado um péssimo aluno durante todo o segundo grau, um dos piores alunos da turma. Ainda assim, eu consegui ser aprovado no vestibular de medicina no momento que eu decidi focar nisso, nessa aprovação, conseguir obter um ótimo desempenho ao longo da minha faculdade de medicina, me formar médico. Hoje eu sou médico há 5 anos e o estudo está na base de toda a minha atividade profissional hoje, como instrutor, como professor, como multiplicador desses conhecimentos. Quero te mostrar nesse vídeo como é que eu virei essa chave. O que é que eu descobri foi algo específico, tipo um segredo, né, galera? Eu vou revelar aqui para você o que na minha trajetória fez com que em determinado momento eu passasse a acreditar que era possível ser um dos melhores naquilo que eu viesse me propor a fazer, em se tratando de estudo, passar de um dos piores, de não conseguir resultado, de só conseguir fracassos, vergonha por aqueles resultados diante da família, diante de mim mesmo, desespero por acreditar que eu estava estagnado na vida, que não poderia evoluir, medo de não conseguir um emprego bacana um dia, algo que me contemplasse, que me desse uma liberdade financeira. Então todo esse conjunto de sentimentos e emoções negativas que, quando a gente não consegue um bom desempenho nos estudos, a gente acaba desenvolvendo. Então o que eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo, ele pode te ajudar tanto a obter uma aprovação específica no vestibular, no Enem, no concurso público, quanto é uma informação valiosa que vai fazer com que você consiga desenvolver uma forma de estudar, um hábito de estudo para você continuar sempre no crescente e obter desenvolvimento profissional, reconhecimento profissional, porque o estudo providenciou tudo isso na minha vida. Foi um grande divisor de águas. No momento que eu soube como colocar isso a meu favor, minha vida mudou completamente. Hoje sou muito grato pelas oportunidades que essa coisa maravilhosa trouxe na minha vida e fez de mim quem eu sou hoje. Então assim, eu costumo dizer que mesmo que você não tenha tempo de estudar, não, tenho família, tenho filho, tenho emprego, porque eu não tenho tempo, eu acredito que eu não posso obter resultados extraordinários com o estudo. Não, isso não é verdade. Eu vou te mostrar aqui, mesmo que você não goste de estudar, eu particularmente é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de estudar, eu gosto dos resultados que os estudos trazem na minha vida. Isso realmente é maravilhoso. Mas dizer que eu realmente gosto de estudar, tenho um prazer imenso em estudar, deixo de fazer as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida para estudar, não dá para dizer isso. No meu caso, não dá para dizer isso. Então, mesmo que você ache que nunca estudou nas melhores escolas, nunca teve os melhores professores, sempre foi um aluno considerado mediano, ruim, tenha meio que desacreditado, está afastado do mundo dos estudos há muito tempo, vê que tem várias pessoas que têm muito mais conhecimentos do que você, às vezes concorrendo por aquela vaga que você está concorrendo. Todas essas crenças que a gente acaba criando em nossa mente, que não ajudam em nada, pelo contrário, eu vou te mostrar que mesmo com todas essas dificuldades que eu listei aqui, ou essas pseudo dificuldades, é possível sim que você vença e que você alcance todos os seus sonhos e objetivos que os estudos podem lhe proporcionar. Vou te mostrar isso, e eu estou falando isso porque foi exatamente o que aconteceu na minha vida, na minha trajetória, depois de ter sido reprovado, ter tido um segundo grau péssimo, horrível, ter estudado num país onde eu nem falava o português, em outro país, desde cedinho. Eu vou te mostrar aqui, e como em determinado momento que eu quis fazer medicina, as pessoas riram de mim até quando eu anunciei isso, mas algo que eu descobri específico, que eu vou te dizer nesse vídeo e que pode fazer toda a diferença na sua vida se você colocar em prática. Então fique comigo aqui até o final, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui desse vídeo, é um vídeo muito importante que eu estou gravando, pode fazer uma diferença gigante, uma diferença imensa na sua trajetória daqui para frente, se você assimilar isso e colocar em prática. Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Aqui, ó, isso aqui, ó, 7,44 foi a média que eu obtive no meu terceiro ano colegial. A média geral, mas só que não é de 10 não, é de 20. As notas na França
são de 20. Então tá aqui, ó, você vê que tem algumas médias aqui em algumas matérias, que por exemplo tem 11, tem essa matéria aqui que foi 17, porque foi atividade física, mas todas as demais abaixo de 10, abaixo da média. Minha média geral foi 7,44 e obviamente eu fui reprovado, né? E depois eu até decidi parar os estudos, mas acabei voltando, tentando uma segunda vez, e na segunda vez, olha a minha média, 10,55, ou seja, a média arrastadíssima, valendo 20. Lá na França, se você tirar 10, você consegue passar, que é a média. A média não é 5, seria um 7 a média, ok? Então você vê que apesar disso aqui, eu consegui um dia chegar nesse resultado aqui, ó, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, tá aqui, ó, título de médico, Márcio Leonardo Victoria Paiva Clement, que sou eu mesmo, que eu obtive em 2013. Então eu vou te mostrar um pouquinho dessa trajetória, dessas dificuldades e como eu me sentia durante esse percurso, e você vai talvez se identificar um pouco, e vou te mostrar onde foi a virada, onde foi que tudo mudou para mim nos estudos, e de lá para cá eu posso até dizer, até com humildade eu posso te dizer que hoje eu sou praticamente uma máquina de estudo e de aprendizagem. Eu não aceito ir dormir um único dia sem ter aprendido algo novo. E vou te mostrar o que fez a diferença, como eu fui aprovado e como de lá para cá tudo deu certo nos estudos para mim. Inclusive, eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui também meu aproveitamento na faculdade de medicina, que foi um aproveitamento também excelente ao longo dos 6 anos. Para você ter uma ideia, com 6 anos de idade, eu saí do Brasil e fui morar na França com meus pais. Ou seja, um país que fala um idioma que não tem nada a ver com português. Quando eu cheguei na França, eu tive até uma dificuldade de adaptação, mas acabei tendo que me adaptar, não tive jeito. E fui estudando em francês, aprendendo francês, me alfabetizando em francês. E deixei o Brasil para trás praticamente, vinha de férias de vez em quando, mas fui esquecendo inclusive o português. Até que com 15 anos de idade, eu tinha um sonho que era me tornar um jogador de futebol profissional. Eu tive essa oportunidade na França. Eu tenho até aqui alguns documentos que eu separei. Isso aqui é meu olha só, dossiê scolaire, né? 1992 foi o ano que eu cheguei na França. Eu ia completar 7 anos ainda, então já tenho aqui minhas notinhas desde aquela época. Esse aqui já é o do Brasil, olha, isso aqui foi antes de ir para a França, em 91, aqui na alfabetização. Eu tenho aqui minhas notas de alfabetização. Eu era até um bom aluno na alfabetização, depois desandou o negócio, mas estão aqui. Então eu desenvolvi um sonho de me tornar um jogador de futebol profissional, e acabou que com 15 anos, até que eu conseguia ser um aluno mediano. Até então eu era um aluno mediano, até meus 15 anos minha mãe meio que pegava muito no meu pé. Eu tinha um irmão mais velho que era um aluno muito bom, ele tinha uma facilidade de estudo, estudava bastante. Eu não gostava de estudar, eu não me esforçava e eu conseguia ir levando, né, passando de ano, mas não era nada extraordinário. O que eu queria era jogar futebol. Até que eu obtive uma oportunidade com 15 anos, eu assinei um contrato no Olympique de Marseille, e foi aí que tudo começou a desandar do ponto de vista de estudos, né? Então eu separei até aqui esse documento do Olympique de Marseille, e aqui é interessante. O Olympique de Marseille é um dos times de primeira divisão da França, inclusive um time que foi campeão da Champions League em 93, está até aqui, ó. O único campeão francês, o que Neymar está tentando fazer com o Paris Saint-Germain, tentar ganhar a Champions League, o único francês que ganhou foi o Olympique de Marseille. E eu separei esse documento aqui porque é engraçado. Eu recebi as felicitações, felicitações por um excelente desempenho acadêmico. A coisa mais engraçada e sem sentido, porque no segundo ano, aqui no Brasil, primeiro ano colegial, foi quando eu entrei no Olympique de Marseille, eu parei praticamente de estudar, porque a gente tinha treino às vezes de manhã, de tarde, ia para o colégio. Quando dava, já tive um desempenho péssimo direto. Já no meu primeiro ano colegial, o meu desempenho foi péssimo. E no meu segundo ano colegial, nós tínhamos aula no centro de formação do Olympique, ou seja, dentro da divisão de base. Nós éramos 3 alunos e o professor vinha dar aula pra gente. E aqui era uma ilusão pura, né? Minhas notas aqui ó, 11, 20, 13,5, 10,5, 17, 16, uma coisa aqui, ó, 16, não era compatível verdadeiramente com o meu nível acadêmico. Isso aqui estava muito abaixo, só que eu não sabia, eu estava sendo enganado, iludido, achando que eu estava bem na escola, porque a exigência era realmente minúscula. E aí, resultado, nesse final de ano eu mudei de clube e fui para esse time aqui, Le Mans. Então era um time de segunda divisão do campeonato francês, assinei um contrato profissional, e aqui a minha realidade mudou. Aqui, que era meu terceiro ano colegial, eu comecei, minhas médias começaram a ser aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, mas começaram a ser 6,5, 9, 9,4, 7. Aí foi piorando, o ano foi passando, foi piorando, 7, 7,5.
Eu não conseguia acompanhar a matemática, eu não entendia nada. Fiquei um ano lesionado lá com a pubalgia, foi um ano terrível para mim, um ano realmente muito difícil do ponto de vista pessoal, e acabou que no final desse ano o meu presentinho foi esse aqui, ó, 7,44 de média. Repeti meu terceiro ano, fui demitido desse clube, fundo do poço. Até então minha mãe sempre me dizia: meu filho, termina seu segundo grau. Eu falei: minha mãe, eu quero jogar futebol, negócio de terminar o segundo grau. Ela sempre pegou no meu pé, não permitia que eu abandonasse isso. Então eu ia levando isso aqui mais para ela do que para mim. Só que nesse ano aí, como eu tomei essa pancada na cabeça de ficar um ano lesionado, perder meu terceiro ano e ainda ser demitido do meu clube, eu falei: opa, agora, bati no fundo do poço, comecei a ficar até depressivo ali naquele momento, né? Você assistir uma aula sem entender o que o professor está falando, você se sente, a sua autoestima vai lá para baixo, você tenta acompanhar, ver seus colegas acompanhando, ver as pessoas entendendo, e você ali completamente por fora daquilo, é uma sensação horrível. Eu me sentia pequeno, sabe? E aquilo ali era porque eu não estudava e já tinha acumulado uma deficiência muito grande, tinha tanta coisa para eu estudar que eu não sabia nem por onde começar. Vou te falar até como é que a gente resolve isso, porque eu resolvi isso depois. Mas eu já tinha acumulado ao longo dos 2, 3 anos anteriores tanto atraso que eu pensava assim: para onde é que eu vou começar? Desisto desse negócio. Tanto que quando eu repeti meu terceiro ano, eu decidi parar e eu fui demitido do meu clube e acabou que meu empresário me largou. Foi um ano trágico, foi uma tragédia. De 2002 para 2003 foi talvez um dos piores anos da minha vida ali, o pior ano da minha vida. E aí acabou que eu tive que pegar o telefone, sair telefonando para técnico, não sei o que, para clube, até que eu consegui uma oportunidade nesse clube aqui, ó, Valence, que era um clube de segunda divisão. Eu fui para lá, consegui um contrato e decidi voltar a cursar o terceiro ano, para ver se eu concluí o segundo grau. Minha mãe insistia bastante, eu também estava com medo já do futebol não dar certo, eu tinha que ter um plano B. Eu acho que essa foi uma primeira grande sacada que eu tive na minha vida. Nessa época eu comecei a ler, como eu bati no fundo do poço, eu comecei a ler coisas de desenvolvimento pessoal, né? Geralmente quando a gente está numa situação trágica, a gente procura ou a religião, ou a gente procura desenvolvimento pessoal, a gente procura alguma coisa para ajudar a mente, porque senão a gente não aguenta. Realmente foi um momento muito crítico. Até meu primo Ian, que mora na França, ele me emprestou na época um livro chamado Chakras, que era um livro que falava das filosofias orientais, da mente. Aí eu comecei a abrir minha mente para esse mundo do desenvolvimento pessoal. Comecei a entender que para eu ter resultados nos estudos, no futebol, ou o que é que seja, eu precisava conseguir a melhor performance possível da minha máquina biológica, do meu corpo, da minha mente, porque o meu sucesso, como diz o Jim Rohn, o meu sucesso ele é proporcional ao nível de desenvolvimento pessoal que eu alcanço. Eu não tinha essa consciência na época, mas o desespero fez com que eu começasse a ler alguns livros, e um desses livros dizia o seguinte: mantenha sempre outras portas abertas, plano B, plano C, porque se o seu plano A não der certo, você não morre, né? Você não fica em desespero. Então eu tentei manter a porta dos estudos aberta, e aí acabou que eu fiz o vestibular de novo, quer dizer, aquela coisa de segundo grau e tal, e aí no segundo grau, a segunda vez lá no Valence, isso aqui já foi lá no Valence, então tem aqui, aqui ó, foi nesse colégio aqui, La Famasse, lá em Valence. Eu tive essa média 10,55, passei arrastado aqui, com a corda no pescoço, mas passei, concluí meu segundo grau na França, que é esse diplomazinho aqui que eles dão lá. Então isso aqui é o diploma de segundo grau científico, que existem na França alguns tipos. Então aqui o científico, consegui esse diploma na minha vida, falei: graças a Deus, tenho isso agora, já posso, se eu quiser ir morar no Brasil um dia, fazer faculdade, fazer aqui na França, futebol não der certo, eu tenho esse plano B. E aí eu larguei os estudos, parei de estudar e fui só jogar futebol. O futebol estava dando até relativamente bem, estava dando certo nessa época, eu fiz uma boa temporada. Aí renovei meu contrato com o Valence, só que no segundo ano começou, já tive uma lesão grave no tornozelo, já comecei a receber algumas ameaças do clube de que se eu continuasse com aquelas lesões, provavelmente eu seria demitido no final do ano. E aí eu comecei a pensar bem, eu falei: olha, é a minha oportunidade, tenho 20 anos, eu vou pro Brasil, e eu vou ver o que é que eu faço no Brasil. Quero conhecer meu país, um pouco da minha cultura. Enfim, em 2005, peguei um avião, vim pro Brasil para ver o que é que eu ia fazer da vida, né? E aí eu fui pensando, se eu ia jogar futebol, ainda não poderia assinar em clube, que eu ainda tinha meus direitos lá por mais 6 meses presos lá na França, que eu tinha rescindido meu contrato antes da hora. E aí fiquei no Brasil, reaprendendo o idioma, e eu me matriculei no cursinho para vestibular público na cidade de Lauro de Freitas, que é uma cidadezinha satélite a Salvador, para ver se eu conseguia reaprender um pouco mais e ver o que é que eu faria da vida. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a pensar em fazer
um curso na área de saúde. Eu falava, olha, eu tenho meu bacalaureado aqui, vou fazer porque eu passei 5 anos jogando futebol, passei mais tempo na enfermaria com fisioterapeuta e com médico do que jogando bola. E acabou que essas pessoas me ajudaram muito mentalmente, emocionalmente, criei um vínculo muito grande, passei a admirar esses profissionais. Aí eu pensei, olha, se um dia eu for fazer alguma coisa de estudo, essa vai ser nessa área aí. Pensei em fisioterapia ou medicina e cheguei no Brasil e falei, olha, tô pensando em fazer medicina. O pessoal acabou de rir, né? Quando você diz um sonho, que não faltam são pessoas ao seu redor para tentar destruir o seu sonho, para não acreditar em você. Óbvio que tem algumas que acabam acreditando, mas muitas, diante do desafio, me falaram, Léo, como é que você, que foi alfabetizado na França, não foi nem alfabetizado no Brasil, se tornou jogador de futebol, está sem estudar há tantos anos, repetiu seu terceiro ano, se passou arrastado no segundo ano, está longe, está distante desse mundo de estudo, como é que você acha que você vai chegar no Brasil, vai fazer um vestibular de medicina, que é o vestibular mais concorrido que tem, vai passar, sendo que tem brasileiros que foram alfabetizados aqui, estão estudando às vezes há 3, 4, 5 anos no curso para vestibular e não conseguem passar. Então eu ouvi isso de algumas pessoas, de uma pessoa específica e de algumas outras pessoas, coisas parecidas. E eu confesso que isso me abalou mentalmente. Eu pensei, realmente essa pessoa tá certa. Até pensei na possibilidade de voltar a jogar futebol, o desespero bateu, porque eu estava num momento de indecisão, de sem saber o que seria meu futuro, e a pior coisa é você não saber como vai ser seu futuro. E acabou que eu fiquei ali para baixo, né, durante um tempo, bem reflexivo se eu seria capaz ou não. Eu passei praticamente a desacreditar de mim. Só que eu estava nesse cursinho pré-vestibular, e aí eu soube que ia ter o vestibular de medicina da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Eu falei, olha, eu vou testar, vou fazer esse vestibular aí. Do jeito que eu sei, como que eu tinha uns 2, 3 meses de cursinho, eu vou fazer esse negócio. Eu vou ver como é que tá meu nível. E aí eu fiz o vestibular. Meu resultado foi minha colocação, 3.000 e alguma coisa. Quase 4.000. Falei, opa, antes de passar, eu fiquei nos últimos colocados. Antes de passar nisso aqui, eu falei, essa pessoa estava certa, vai ser difícil para mim. Mas aí eu pensei, olha, nesse momento eu defini o seguinte, eu falei, eu vou me dar 1 ano estudando aqui e vou tentar fazer esse vestibular e passar. Se eu não passar em 1 ano, eu pensei assim, se eu não passar em 1 ano, eu vejo o que é que eu faço na minha vida. Se eu volto a jogar futebol, se eu vou para outra coisa. Mas eu me dei um período de teste de 1 ano. Olha só o que aconteceu. Eu não acreditava em mim naquela época. Eu não acreditava que eu seria capaz de passar nesse vestibular, mas eu me dei esse períodozinho aí de 1 ano. E aí o que aconteceu nesse ano? Eu fui fazendo vários vestibulares. Eu fui estudando no cursinho e fui fazendo vários vestibulares de medicina. Só nesse primeiro ano eu acho que eu fiz uns 3 ou 4, porque tinha vestibular no final do ano, no meio do ano, várias faculdades. Fiz 3 ou 4. E resultado, fui reprovado em todos. E terminei o meu primeiro ano e não passei em nenhum vestibular de medicina. Eu até passei no vestibular de fisioterapia, mas não passei em nenhum vestibular de medicina. E aí eu tinha 2 maneiras de pensar agora, né? No final do meu primeiro ano eu poderia pensar o seguinte, não vai dar pra mim, não consegui passar no vestibular de medicina, me dei esse prazo e não deu certo. Mas foi aí que aconteceu a grande sacada na minha vida. Foi aí que aconteceu a magia e a coisa que mudou pra sempre a minha história nos estudos. Foi o momento que eu comecei a acreditar em mim. Porque enquanto você não acredita que você é capaz, é muito difícil você conseguir os resultados. Você pode até conseguir, mas enquanto você não acredita é difícil. Mas sabe qual foi a magia? Sabe qual foi o grande segredo, o grande destaque dessa história? O que mudou minha vida? Foi quando eu analisei as minhas colocações nos vestibulares que eu fiz. Na minha primeiro vestibular, eu fiquei em 3.000 e pouco. No meu segundo vestibular, eu fiquei acho que em 2.000 e pouco. No meu terceiro vestibular, eu fiquei em 1.000 e pouco. E no meu quarto vestibular, eu fiquei em 700 e pouco. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, eu ainda estou muito longe das vagas. Mas uma coisa é certa, olha, eu estou melhorando a cada tentativa. Eu percebia que eu estava aprendendo coisas novas. A cada dia eu estava aprendendo coisas novas. De vez em quando eu me desesperava porque eu pensava, nossa, tem tanta coisa para aprender ainda. E às vezes a gente fica diante de uma situação que, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Até para hábito de vida, eu tenho tanta coisa para mudar que eu não sei por onde começar. Só que quando você começa por uma coisa, você foca nessa coisa, você começa a ter os resultados. E as outras coisas ao redor vão melhorando também. Então, por exemplo, eu ia acompanhando o ritmo do cursinho, o professor estava ensinando aquela matéria, eu me dedicava a estudar aquela matéria, em ler, em fazer os exercícios, e algumas coisas que daqui a pouquinho eu falo com você foram sendo criadas nesse momento, que fizeram com que eu tivesse um desempenho maravilhoso, que fizesse com que eu conseguisse melhorar a cada nova tentativa. E isso para mim foi absolutamente motivador. Anos depois eu li um livro chamado Motivação 3.0 do Daniel Pink, que explicou o que aconteceu ali. E dentro da Motivação 3.0, que é a motivação interna, aquela que faz com que você age com mais intensidade, você age, imagina, você vai pro cinema, vai pra praia, vai fazer o seu lazer, você vai porque você quer, então você bota toda a sua intensidade naquilo. Diferente quando você está fazendo uma coisa, como eu era no segundo grau, minha mãe falava, estude, eu estava estudando por ela, não por mim, então eu não dava o meu melhor. Só que no momento que você começa a criar
uma curva de aprendizagem, uma curva de crescimento, você percebe uma melhora a cada dia, esse é um dos critérios, esse é um dos aspectos mais motivadores que existem. Então, mesmo numa motivação 2.0, às vezes, que é a motivação externa, se você coloca intensidade e esforço para você melhorar a cada dia, você consegue transformar isso numa motivação interna, porque você depois vai em busca de querer melhorar mais. Você começa a querer, não, eu estou trabalhando por causa do meu salário, só que na hora que você está melhorando, você começa a querer melhorar mais para você se desafiar. Então isso é incrível. E aí acabou que no final do primeiro ano eu pensei, nossa, estou no caminho certo, se eu continuar melhorando assim, uma hora eu vou cair nas vagas. Então a grande sacada que eu tive foi, basta focar no processo, basta focar no dia a dia, um dia após o outro, na matéria que está sendo dada naquele momento, adquirir aquele conhecimento da melhor forma e mantê-lo na minha memória, para que eu consiga lá na frente resgatar na minha prova e na medida que eu for acumulando mais conhecimentos, uma hora eu vou passar. Então foi esse grande diferencial. Aí no final do primeiro ano, o que é que eu decidi? Vou fazer um segundo ano e vou testar por mais um ano. E se no final desse segundo ano eu não passar, vou ver o que é que eu faço da minha vida. Pode ser até que eu não continue nessa tentativa, mas eu vou me dar mais um ano, porque se eu estou crescendo, se está melhorando, vai que continua crescendo, vamos ver o que é que vai dar. Continuei focando no processo, continuei estudando. E uma coisa que eu acho interessante, quando você está muito atrasado em relação aos outros, é uma vantagem, não é uma desvantagem. Eu percebi isso. Porque aqueles que estavam lá há anos tentando, às vezes até tentando errado, estudando errado, mas ele acha que tem muito pouco a evoluir, a aprender. Isso é desmotivador, a pessoa não se esforça. Quando você está saindo de baixo e você tem uma curva possível de crescimento gigante, isso é muito mais motivador. Era meu caso, toda a aula para mim era uma novidade, era meu Deus, quanta coisa nova, quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa. E para os outros que já tinham visto aquilo várias vezes, ficava aquela coisa meio chata, não ia para aula, faltava, não estudava em casa. Então às vezes você tem muito atraso, às vezes até uma vantagem, pode ser até uma vantagem. Aquele tipo de coisa que a gente acha que está contra nós, mas na verdade pode estar a nosso favor. E aí no segundo ano eu fui continuando fazendo vestibular e cada vez fui melhorando minha colocação e até que no final do segundo ano, os 2 últimos vestibulares do ano, eu tinha sido reprovado nos demais, mas eu estava melhorando. Eu até tinha um colega que estava jogando futebol, André Leone, lá no Sporting Braga, em Portugal. Ele me falou, Léo, a hora que você quiser, você vem fazer um teste aqui, vem passar 6 meses conosco e tal. E eu falei, André, se eu não passar nesses 2 aqui, eu acho que talvez eu vou jogar bola, mas eu vou esperar esse resultado. E esses 2 últimos resultados eram Universidade Federal da Bahia e Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Esses resultados foram divulgados em janeiro de 2008, se eu não me engano. E eu fiquei na colocação 120, na Federal eram 160 vagas, tinha 88 vagas para cotistas e o restante para não cotistas. Eu tive que ficar no não cotista, apesar de ter estudado minha vida toda na escola pública, mas como foi fora do país, não era considerado, então eu tive que entrar nas vagas de cotista. Eu acredito que se eu tivesse feito se eu tivesse recorrido, eu teria até entrado, porque até no Brasil eu tive que fazer supletivo, porque não tinha história, português no meu currículo, geografia do Brasil, etc. Então eu fiz esse supletivo aqui, ó, e o meu segundo grau tá aqui, ó, escola pública, governo do estado da Bahia. Então tá aqui meu histórico escolar. Isso aqui é o que chama histórico escolar, conclusão do segundo ano, segundo grau, porque aquele meu diploma francês não servia, então eu tive que fazer supletivo aqui. Então eu estudei minha vida inteira na escola pública, nunca botei um pé na escola particular, mas não tive direito às vagas. Acabou que eu não pude cursar na Federal, mas eu fiquei na colocação 53 na Baiana, que é a escola particular aqui de Salvador, e as 2 eram exatamente a mesma concorrência. Umas pessoas que passavam na Baiana perdiam na Federal, outras passavam na Federal, perdiam na Baiana. Então foi realmente por pouca coisa. E aí eu entrei na Baiana e consegui fazer minha faculdade. E aí eu fui, na verdade, lapidando a minha forma de estudar, fui pegando gosto para obter um desempenho grande na faculdade. Então isso aqui é meu histórico escolar de faculdade. Peguei todos os diplomas aqui para mostrar, então tá aqui minhas médias, se você olhar aqui é só 9, 10, 8. Na média dos 6 anos, minha média geral final do meu aproveitamento na faculdade de medicina foi de 8,71. Só que tem um detalhe aqui, durante a faculdade de medicina, eu casei, tive filho no 4º ano de medicina, fundei uma empresa, minha primeira empresa, no 4º ano de medicina para poder sustentar eu, minha esposa, meu filho, a gente trabalhava junto. Isso aqui que eu vou te mostrar aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma pequena parte, porque era muito displicente em relação a certificados, mas dos cursos que eu fiz, eu acho que eu não tenho nem um terço aqui, porque muitos eu nunca peguei, dos eventos, aqui PHTLS. Durante a faculdade de medicina eram exigidas 400 horas extracurriculares. Eu apresentei 8.000 horas extracurriculares durante a faculdade de medicina, sendo que muitos desses certificados, porque as aulas que eu dava pela minha empresa eu não emitia certificado, então no mínimo eu fiz 14.000 horas durante a faculdade de medicina e ainda consegui obter esse aproveitamento aqui. Então por que eu te
falando isso aqui não é para me gabar não, é para te dizer o seguinte: quando você encontra a forma certa de estudar, como você encontra uma metodologia que foi o que eu fui lapidando, focando no processo e principalmente aproveitando o seu tempo, porque muita gente acha, não, tem que estudar 8 horas por dia. Isso não é verdade, não é verdade. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, quando é que você vai viver? Quando é que você vai cuidar da saúde? Quando é que você vai cuidar das coisas importantes da sua vida? Ah, não tenho tempo, tenho família. Tinha família na faculdade de medicina, tinha empresa, fazia hora extracurricular pra caramba, e a maioria dessas horas eram remuneradas porque eu precisava sustentar uma necessidade, ainda assim obtendo um resultado excelente na minha graduação. Por qual motivo? Porque eu encontrei a forma de estudar que gera resultado. Uma forma com a qual eu estudo muito menos, eu retenho muito mais. Uma coisa que eu estudei uma vez na minha vida, o que eu decido estudar fica retido na minha memória, que é um conceito que eu chamo de memorização perpétua. É algo que eu desenvolvi, que eu lapidei. Eu passei minha graduação toda, além de estudar medicina, estudando desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal foi o que salvou minha vida. Naquele momento de crise terrível que eu tive em 2002 para 2003, foi esse autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que abriu as portas e que fez tudo acontecer na minha vida. Fez eu encontrar a forma de estudar, a forma de ser aprovado no vestibular de medicina, a forma de conseguir ter um bom desempenho na faculdade, casar, ter um filho enquanto eu estudava, abrir minha primeira empresa, depois de formar, hoje ter uma empresa, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, que talvez seja a empresa com maior reconhecimento, maior quantidade de seguidores nas redes sociais no Brasil, no ramo de atendimento pré-hospitalar, com mais de 200 mil pessoas que seguem. Dou aula em vários tipos de curso, crio vários conteúdos. Isso tudo está, o que está no pilar, na base disso tudo da minha vida como instrutor, como professor hoje, como médico. O estudo. Estudar todos os dias da forma certa. Estudando pouco e retendo muito. Porque quando você estuda muito e retém pouco, como é o nome disso? Tempo jogado fora. Se eu estudo 8 horas e que dessas horas eu retive os conteúdos equivalentes a meia hora de estudo, eu peguei 7 horas e meia, aquele tempo que eu tinha para passar com meu filho, com meus filhos, que eu tenho 2 filhos agora, com minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, cuidando da minha saúde, cuidando do meu lazer, assistindo meu Netflix, jogando videogame, indo pro cinema, indo pra praia, passeando, malhando, saindo com as pessoas que eu quero sair, viajando. Onde é que eu coloco isso? Às vezes a gente acha que quando a gente está indo para o concurso, a vida só começa depois que passar no concurso. Mentira pura. Não é verdade. A sua vida está acontecendo agora. E você só vai passar se você fizer o que precisa ser feito agora. Tirar esse peso de que você está estagnado na vida, estou parado, meu Deus. Eu tive essa sensação no cursinho pré-vestibular. Mas eu tive, pelo fato de eu não gostar de estudar, eu acho que isso foi mais uma vantagem para mim. Porque como eu não gosto de estudar, eu busco tirar o melhor proveito possível no pouco tempo que eu dedico ao estudo. Eu gosto de fazer outras coisas importantes para a minha vida. Eu gosto do resultado que o estudo traz na minha vida. Por isso que eu desenvolvi, por essa necessidade, uma forma de estudar que eu estudo pouco, porém aproveito muito do que eu estudo. Então, como esse vídeo está ficando muito longo, eu acredito que já tenha trazido algum conteúdo interessante para você aqui, eu vou gravar um outro vídeo para quem tiver interesse, vou deixar aqui na descrição, para você assistir outro vídeo no qual eu vou falar sobre esse conceito, como eu estudo. Quais são os 3 elementos que eu desenvolvi na minha metodologia de estudo, que eu já fazia de forma inconsciente na época da minha aprovação no vestibular e que depois eu otimizei, que hoje eu sou um profissional de estudo. Eu dependo do estudo, é uma das minhas atividades mais importantes, tanto para minha atividade como médico emergencista, quanto para minha atividade como produtor de conteúdos, como instrutor, como professor, como palestrante. Então eu precisei desenvolver uma forma de estudar altamente efetiva. Em outro vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, eu vou te explicar quais são os 3 elementos que você precisa ter nos seus estudos, para você ter um estudo de alta performance. Então, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, que você estude pouco e aprenda muito, e principalmente que você retenha para sempre aquilo que você estudou, ou pelo tempo que você decidir até sua prova, ou uma vez que passa de prova, a gente estuda para a vida. Eu estou estudando aqui para atender um paciente grave. Eu não sei quando esse paciente grave vai aparecer na minha frente com aquela patologia específica. Eu tenho que estar preparado para qualquer hora e para sempre. Por isso que eu criei esse conceito de memorização perpétua, que eu vou trazer aqui para você nesse próximo vídeo. Então tá aqui o link. Não é todo mundo que quer um conteúdo mais técnico, de estudar, de se aprofundar, então eu vou deixar ele aqui embaixo, só para quem tiver interesse, quem chegou no final desse vídeo, poder dar continuidade lá, ok? Então obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreva no nosso canal aí, ativa as notificações, qualquer coisinha também você coloca aqui nos comentários alguma dúvida, mas se tiver interesse não deixe de assistir esse vídeo que eu deixei aqui embaixo, que eu vou te apresentar qual é a forma que eu estudo, que eu desenvolvi e aplico no meu dia a dia. Mesmo que você não goste de estudar, mesmo que você não tenha tempo de estudar, mesmo que você ache que você não tem uma boa memória, que você não nasceu para isso, que você está afastado dos estudos há muito tempo, porque estudo foi o que aconteceu na minha vida e eu consegui virar essa chave. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.